Então, em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas a todos os que se inscreveram e estão presentes agora aqui para este webinário. Dar-vos as boas-vindas em nome da Rede Campo Sustentável. Tenho estado, digamos, como voluntário junto à Comissão Executiva da Rede e fiquei encarregado de moderar este webinário. E, portanto, dar-vos em nome da Rede as boas-vindas a todos. Agradecer muito ao professor Amadeu Borges o facto de se ter disponibilizado para nos transmitir a experiência que ele pessoalmente e que a UTAD, mais em geral, tem acumulado nestas áreas da gestão ambiental e da gestão de energia. Portanto, agradecer muito a disponibilidade e o facto de, no bom espírito da Rede Campo Sustentável, estar disposto a partilhar connosco as experiências para, enfim, ver um enriquecimento recíproco em todos os sentidos. Eu queria só recordar a todos os presentes que a interação, reforçando aquilo que disse há pouco, ainda antes do começo formal do webinário, que a interação se deverá fazer preferencialmente por chat, para evitar que haja cruzamentos de intervenções por voz que possam dificultar a mobilização das perguntas que eventualmente surgirão no fim, para o professor Amadeu nos fazer o favor de dar a sua impressão. Queria também pedir-vos, a quem puder e quiser, não é? Que um pouco antes do fim, antes de nos despedirmos, fizéssemos uma espécie de foto do auditório. Portanto, pedia-vos a quem estivesse disponível para isso, claro, fica ao vosso critério, abrirem as vossas webcams para fazer uma fotografia, um print screen, que depois usaremos para fazer a documentação do webinário. E portanto, pedir-vos a isso perto do fim, antes das despedidas. Queria também dar conta de que, em princípio, estes webinários estão previstos para, ou melhor, a previsão da duração é cerca de 1 hora, mais coisa, menos coisa, mas, em princípio, procuraremos garantir o cumprimento desse período de tempo. E postos estes esclarecimentos iniciais, que são um pouco reiteração daquilo que já vos tinha enviado por mail, queria dar-vos nota, muito brevemente, de algumas informações sobre o nosso orador convidado. O professor Amadeu Borges é professor auxiliar do Departamento de Engenharia da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, é pró-reitor para a área de Património e Sustentabilidade, acumulando com isso a direção da Unidade de Manutenção de Infraestruturas e Sustentabilidade desde 2013. Foi diretor dos cursos de licenciatura e mestrado em Engenharia Mecânica entre 2009 e 2017, e até à data supervisionou 84 teses de mestrado, 6 delas em curso ainda, e 6 bolseiros de investigação em projetos financiados. Foi investigador responsável em 25 projetos de investigação e desenvolvimento financiados nas áreas das fontes de energia renovável, da eficiência energética e da sustentabilidade no uso de recursos. E participou em 10 projetos de investigação e desenvolvimento, diversos em colaboração com empresas, e um projeto europeu, o H2020, na área da transição energética. É diretor da revista Renováveis Magazine e gestor legal de energia e carbono. Publicou um livro intitulado Simulação de Escoamentos de Camada Limite Turbulenta, Estudo Numérico, e publicou 5 capítulos em livros, um dos quais se intitula Aproveitamento Energético da Biomassa Residual, no livro cujo título global é Emissão de Gases e Sequestro de Carbono em Sistemas Florestais. Tem realizado prestação de serviços nas áreas da valorização energética de resíduos e de biomassas e da eficiência energética, nomeadamente para o setor industrial e para o setor da administração local. Tem 7 patentes, uma das quais na valorização energética e hídrica de efluentes. Produziu diversas publicações de caráter nacional e internacional na área da utilização eficiente de energia e das fontes de energia renovável. É docente das unidades curriculares de termodinâmica aplicada, de mecânica dos fluidos computacional e de gestão de energia. Renovando o meu agradecimento ao professor Amadeu, dava então a palavra para um seminário cujo título é a certificação do campus da UTAD pelos referenciais ISO 14001 e 50001, desafios e oportunidades até à certificação. Professor Amadeu, muito obrigado pela sua disponibilidade e dou-lhe a palavra. Bom, eu começo exatamente por agradecer a oportunidade de vir falar aqui um pouco deste processo e também da UTAD e também cumprimento toda a assistência que temos para este webinário. Eu vou já partir, eu parto do princípio que a UTAD, apesar de ser uma universidade bastante recente,
e ter nas suas fronteiras aquilo que nós consideramos o nosso ex libris, que é um jardim botânico com mais de 1000 espécies vivas e diferentes, é, por norma, desconhecido da maior parte das pessoas. E por essa razão, eu começo exatamente por falar um pouco da nossa instituição. Ela nasceu apenas em 1973, ainda como Instituto Politécnico, e só se tornou universidade em 1986. É uma das universidades mais jovens do nosso país. O campus universitário foi construído a partir da aquisição de uma série de quintas que estavam numa zona periférica da cidade de Vila Real. Hoje já não é bem essa realidade, não é? Hoje a UTAD tem-se aproximado cada vez mais do centro urbano, ou o centro urbano tem-se aproximado cada vez mais da UTAD. Aos poucos, a cidade está a abraçar o campus para o bem e para o mal. Eu fui aluno da UTAD e ainda me recordo da altura em que saía do campus e tinha um deserto até chegar à cidade. Hoje essa realidade já não acontece. Para além do campus, que tem cerca de 120 hectares, temos no centro da cidade os dois complexos residenciais, que são propriedades mais pequenas, mas é lá que nós temos a cerca de 600 camas que oferecemos aos nossos alunos. O nosso campus, que foi esse o alvo da certificação, foi o campus na sua globalidade. Tem mais de 40 edifícios, na realidade são 46 edifícios, que vão desde o edifício da portaria até os grandes edifícios que são dedicados ao ensino, à investigação e à prestação de serviços. Desde que a atual reitoria tomou posse em 2013, tomamos consciência de que os edifícios têm que ser cuidados e que não podíamos pensar apenas na construção de novos edifícios. Tínhamos que manter aqueles que já existiam e começamos a olhar para os edifícios com uma necessidade de monitorização constante, principalmente aquelas que eram as condições da qualidade do ar, do conforto térmico e da habitabilidade, até porque os edifícios servem para alojar aqueles que são os nossos clientes, os nossos alunos e também os nossos trabalhadores, e como tal não podemos de forma alguma descurar essa parte, e implementamos logo em 2013 um programa de manutenção dos edifícios, coisa que até então não acontecia. Isto faz parte, esta introdução do que aconteceu em 2013 é o que nos leva depois a ambicionar mais tarde o querer certificar o campus. Esta é uma panorâmica da cidade de Vila Real, que se percebe bem com a dimensão do campus, olhando para a dimensão da cidade, e na parte superior da imagem temos dois pequenos blocos que correspondem exatamente aos complexos residenciais, à esquerda o de Codessais e à direita o de Além Rio. Destapando, tirando a máscara, nós ficamos com o nosso campus à vista e facilmente constatamos que é um campus com características muito distintas à medida que olhamos para toda esta área. Temos um núcleo que está mais urbanizado, onde estão os edifícios. Depois temos uma zona agrícola, fortemente agrícola, e uma zona à minha esquerda e também à vossa esquerda, uma zona que é Rede Natura e que já pertence àquilo que são as escarpas do Córgo. E até temos uma coisa muito engraçada no nosso campo, que é esta mancha, não sei se estão a ver aqui, na parte inferior esquerda,
uma mancha branca que é um enclave dentro do nosso próprio campo, ou seja, é uma propriedade privada dentro, rodeada por propriedade da UTAD. Ainda se observa aquilo que era a quinta maior, que é esta parte superior, que era a chamada Quinta de Prados e que hoje continua a dar nome à sede da UTAD. Era uma propriedade constituída por bastantes prados. Hoje permanecem apenas 5 prados, e esses prados, obviamente, foram sendo ocupados com o tempo com a construção dos edifícios. Esta propriedade aqui em cima, do lado direito, conforme podem ver, é uma propriedade totalmente agrícola, dedicada à vinha, e aqui à esquerda temos toda a parte animal, que tem um contexto muito delicado no âmbito da certificação da 14001, por causa dos afluentes que daqui resultam. Ou seja, é uma propriedade igual a muitas outras, com edifícios iguais a muitos outros, concentra no mesmo espaço atividades que vão desde a agricultura, à pecuária, ao ensino, à investigação, e no âmbito da certificação tudo isto foi somado e deu origem a uma série de questões em que algumas delas foram complicadas de resolver. É evidente que todo o objeto da certificação foi toda a dimensão do campus, excluindo os complexos residenciais que estão no centro da cidade. Só para fazer aqui um enquadramento, desde 2013, no plano estratégico da UTAD, existe uma preocupação bem patente com a qualidade e sustentabilidade dos espaços ocupados, sejam eles interiores ou exteriores. E desde essa altura que a UTAD escolheu o lema "A caminho de uma eco-universidade", que ainda hoje se mantém, pelo menos até às próximas eleições, que serão alguns em dezembro, janeiro. Por essa razão, logo em 2013, assumiu-se a criação de um ecocampus e também assumiu-se de forma muito vincada o compromisso com a sustentabilidade ecológica. Fizemos uma política de sustentabilidade completamente articulada com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos na Agenda 2030 da ONU, o que, de alguma forma, nos ajuda a parametrizar aquele que é o caminho que queremos seguir e os objetivos que queremos alcançar. A nossa política de sustentabilidade é muito simples. Baseia-se no envolvimento da comunidade académica e naqueles que são os muitos utentes do Jardim Botânico em práticas de melhoria contínua de desempenho ambiental. E para isso estabelecemos uma série de compromissos, desde logo um planeamento e ordenamento do campus, que, devido às mais diversas situações, foi possível ordenar todos os edifícios naquilo que diz respeito à sua ocupação. No que diz respeito ao exterior, estamos agora a desenvolver uma empreitada bastante grande, de cerca de 3 milhões de euros, no sentido de devolver aqueles que são os trajetos pedonais, favorecer a mobilidade sustentável e também, acima de tudo, garantir que as pessoas têm passeios em condições para transitar de um edifício para os outros. Isto, para quem não conhece o campus, eu terei que dizer que no seu interior nós temos 10 km de vias. E obviamente que quando uma boa percentagem dos ocupantes do campus se movem a pé, obviamente que as nossas preocupações também vão no sentido de dar boas condições, independentemente de terem dificuldades de mobilidade ou não. Também assumimos nova construção sustentável.
apesar de estar aqui nova, aquilo que nós assumimos foi todas as reabilitações que fomos fazendo nos edifícios ou TAD, é que teria que ser recorrendo a materiais sustentáveis. E desde logo tendo como objetivo melhorar a eficiência energética usando fontes de energia renovável e, acima de tudo, muitas preocupações com a qualidade do ar dos espaços interiores. A gestão de recursos e de resíduos, conservação da água e gestão de efluentes, gestão de tráfego automóvel, só para dizer que no nosso campo diariamente entram, não nesta altura, obviamente pré-Covid, entravam entre 3.000 a 4.000 viaturas, o que é muito automóvel para um espaço que nós pretendemos que seja o mais ecologicamente correto possível. A garantia de circulação pedonal ou não poluente, alimentação e serviço de alimentação, gestão de espaço verde, saúde, bem-estar, segurança, formação ambiental e participação da comunidade académica. Estes eram os nossos compromissos na nossa política de sustentabilidade. Destes compromissos, nós resumimos num número mais reduzido de roteiros ambientais, e daqui a pouco, no final, mostrarei um pequeno filme de pouco mais que 1 minuto para verem o que é hoje o campus, tendo em conta toda esta política de sustentabilidade que, obviamente, foi já desenhada com objetivos muito claros, principalmente no que diz respeito à certificação do campus, ou, caso não a conseguíssemos, pelo menos estarmos no caminho correto para, para podermos chamar ao campus Otado um verdadeiro ecocampus. Desde 2013 começaram então a ser tomadas medidas consistentes à redução da pegada de carbono e desde logo reconhecemos que era um plano para vários anos, mas também reconhecemos que era uma medida estrutural para a UTAD, até porque está na sua gênese. Desde que a UTAD foi criada, houve esta preocupação com a qualidade do espaço, com a qualidade daquilo que nós damos aos nossos utentes. E, obviamente, que o objetivo principal era o reconhecimento do campus universitário pelos referenciais 14.001 e 50.001. Também chegamos logo a uma conclusão, é que a implementação de projetos aprovados tornava-se assim crucial para o cumprimento dos objetivos OTAD em torno da sustentabilidade. Ou seja, se não tivéssemos projetos aprovados, muito dificilmente nós iríamos conseguir atingir os objetivos que conseguimos. Ou seja, é impossível conseguir-se fazer ou melhorar se não houver investimento. E eu tenho ali o torna-se entre parênteses, porque já reconhecendo que isto é um plano para vários anos, ele não vai terminar agora. Terminar agora será pior do que nunca ter começado. Ou seja, será necessário manter esta dinâmica no futuro. A implementação de medidas de eficiência na utilização de recursos, e aqui os recursos, água, energia e resíduos, fundamentalmente, obviamente que existem outros, mas estes eram aqueles que mais nos preocupavam, era uma medida crucial para o cumprimento dos objetivos em torno da sustentabilidade. Mas o que acontece é que nós tínhamos um histórico, um passado pesado. Eu vou apenas dar aqui alguns exemplos, porque não quero escandalizar ninguém, mas isto também é uma amostra daquilo que nós encontramos um pouco por todo o património universitário espalhado por todo o país, a não ser que seja novo. Até há bem pouco tempo era mais fácil construir de raiz do que conseguir verbas para requalificar. Bom, este era o que acontecia até há bem pouco tempo nos edifícios dotados, desde sistemas de iluminação de baixa eficiência, obviamente a tecnologia obsoleta, estávamos a falar antes dos fluorescentes com mais de 40 anos, uma fraca distribuição da iluminação que não garantia de modo nenhum um bom
uma iluminação adequada a quem estuda e a quem trabalha nos espaços de doutorado. Ainda tínhamos em 2017 iluminação baseada em vapor de mercúrio. Algo que hoje já não é uma realidade eram os mais de 35 mil metros quadrados de fibrocimento nas coberturas da UTAD. Éramos as instituições a nível nacional que mais fibrocimento tinha, com problemas graves que as placas partiam, tinham muita dificuldade em ser reparadas, o que quer dizer que tínhamos problemas graves de infiltrações. Estão aí imagens que mostram bem essas infiltrações, o que por sua vez iria produzir uma fraca qualidade do ar interior. E depois tínhamos ainda edifícios históricos que tinham envidraçados simples, de vidros simples e castelharia em madeira com fendas de dimensão apreciável, ou seja, quase que se podia fendas com mais de 2 centímetros, ao ponto que era necessário andar a meter pedaços de papel para evitar que houvesse trocas de calor entre o interior e o exterior. Bom, e depois também toda a parte de sistemas de climatização, desde sistemas baseados em R22, que devido à impossibilidade de reabastecimento estavam parados, e daí o uso depois de sistemas baseados em expansão direta, tipo split, que apareciam na UTAD como cogumelos, afetando de forma grave a fatura energética da UTAD, a falta de manutenção desses mesmos sistemas split, aquecimentos baseados em resistência, mais uma vez falta de manutenção naqueles que são os isolamentos, e depois também, e esta história aqui merece ser contada. Está aqui nesta imagem ao centro uma caldeira que já não existe, felizmente desde há cerca de 3 meses que esta caldeira já não existe. Era uma caldeira que atualmente trabalhava a gás natural, com uma potência de cerca de 1 megawatt, mas essa caldeira tem cerca de 40 anos. Foi das primeiras caldeiras a ser produzida em Portugal para queimar biomassa. O que acontece é que eram adaptações feitas em Portugal para queimar biomassa e a experiência na combustão de biomassa era muito fraca. E exigia a presença de um fogueiro praticamente 24 horas por dia. Ora, rapidamente os decisores tomaram a decisão de passar a caldeira de biomassa para nafta, provocando, obviamente, impactos ambientais gravíssimos. Da nafta passou-se para o gás propano, hoje estava no gás natural, hoje não, até há 3 meses estava no gás natural, e agora foi desmantelada e no lugar dela temos caldeiras a biomassa, ou seja, 40 anos depois o aquecimento na UTAD passa a ser novamente a biomassa. Estamos a falar de 3 megawatts de calor produzido a partir de biomassa. Obviamente que tudo isto foi resultado de uma auditoria energética e da qualidade do ar interior aos edifícios do campus universitário, feita em 2015. Foi feito um levantamento muito detalhado daquelas que eram as condições que estávamos a oferecer aos alunos. E 2 anos envolvidos, começou a fazer sentido avaliarmos o resultado das medidas que já tínhamos implementado. Desde logo na eficiência energética, ou na melhoria da eficiência energética, na valorização e na reutilização de resíduos, na eficiência no consumo de água, na construção sustentável e na mobilidade sustentável. E quando quisemos fazer esta avaliação, foi quando demos também início ao processo de certificação do campus pelos referenciais 14.001 e 50.001. Ou seja, em 2017 nós estávamos muito animados, em 2018 demos início e, após as primeiras semanas de trabalho, tivemos vontade de desistir da certificação do campus. Isto porque, após identificarmos os aspectos relevantes nas duas normas,
e para isso usamos duas ferramentas informáticas, o Ecogestor para a 14001 e o Orlex para a 50001, nós tínhamos mais de 400 não conformidades. Deitamos a mão à cabeça e dissemos: o que é que agora vamos fazer com isto? Como é que nós vamos conseguir, num espaço de um ano, eliminar estas 400 não conformidades, para além de muitas outras que nós sabíamos que não era não conformidade, mas não tínhamos maneira de apresentar uma evidência em como estava conforme. Bom, enfim, foi um período muito complicado, até que nós mudamos um pouco a postura, que foi olhar para as não conformidades como oportunidades para melhorar a qualidade do campus que é oferecida à academia, contribuindo ao mesmo tempo para o incremento da responsabilidade ambiental da UTAD perante a sociedade. Sabíamos que ferramentas só tínhamos duas, basicamente. Tínhamos as oportunidades de financiamento, o que nos obrigava em simultâneo a preparar candidaturas, e tínhamos a vontade de continuar um processo para o qual, e isto é a minha opinião, de quem acompanhou e de quem se envolveu neste processo a 100%, nós não estávamos preparados para enfrentar este desafio. Foi mesmo teimosia e, enfim, alcançamos os resultados sempre com muito medo. O que é que nós tínhamos ainda de grande vantagem? Tínhamos, de facto, o nosso jardim botânico, que no total tínhamos mais de 6 mil árvores totalmente catalogadas, o que nos permitia, de alguma forma, encará-las como aliados na 14001. E, de facto, foi um bom ponto de partida. Após candidaturas, após muita vontade de desistir, no início de 2019 obtínhamos as primeiras evidências de estarmos no caminho certo. Tivemos o reconhecimento do campus como espaço de interesse municipal, portanto um processo que tinha sido iniciado em 2017 e que em 2019 foi publicado em Diário da República. Também em 2019 concluímos a certificação energética da totalidade dos edifícios ao abrigo do Decreto-Lei nº 118 de 2013, que diz respeito à certificação energética dos edifícios, e também o reconhecimento de boas práticas no Jardim Botânico pela BGCI. Ou seja, agarramos-nos um pouco a estas questões e dissemos: nós temos um campus que vale a pena trabalhar, e vamos lá e deitamos a mão à massa, conforme se costuma dizer por aqui, e fomos criando ferramentas. Apenas vou enumerar aqui algumas, desde logo plataformas para a gestão eficiente de recursos, água, energia e resíduos, que essas plataformas, no fundo, o que nos ajudava era a fazer uma monitorização, a criar evidências para apresentar perante os requisitos das normas. E fomos um pouco mais longe, fomos também à monitorização da qualidade do ar, ao sequestro de carbono e também a tudo o que era relacionado com gases fluorados. Foram corrigidas situações consideradas graves, desde logo a emissão de poluentes e efluentes agropecuários. Conforme eu disse no início, quando numa propriedade nós temos vacaria, temos pocilga, temos aviário, temos cavalariças, tudo isso provoca alguma confusão, e fomos várias vezes aconselhados a retirar toda a parte animal do âmbito da certificação. Fui teimoso e disse: não sai nada, nós vamos certificar a totalidade do campus, e vai ser toda a atividade que é feita no campus, até porque os animais existem, que são elementos que são usados no ensino da medicina veterinária, da engenharia zootécnica, e também são a ferramenta para a investigação de muitos colegas investigadores. Portanto, não faz sentido estarmos a retirar isso do âmbito da certificação.
eliminamos de forma radical todos os pesticidas e herbicidas na gestão agrícola. Ou seja, nós, para mal dos nossos jardineiros e para mal dos nossos trabalhadores agrícolas, que hoje têm que andar e passar mais horas a cortar mato, nós eliminamos, de facto, toda a parte dos glifosatos daquilo que é os 120 hectares do nosso campus. Implementamos planos de melhoria no consumo de água e fizemos uma requalificação de todas as instalações sanitárias. E aqui verificou-se, sem sombra de dúvida, que foi uma empreitada que deu muita chatice, porque estávamos a mexer com as instalações sanitárias durante o período de funcionamento dos edifícios, mas aquilo que se vem a poupar de água já por si só é suficiente para que num curto espaço de tempo pague o investimento que a UTAD fez. Implementamos medidas de melhoria da eficiência energética muito consideráveis e fizemos ações corretivas no âmbito dos resíduos e do domínio hídrico e gases florados. Essas questões aqui do domínio hídrico são questões que têm a ver não só com os efluentes, mas também com as captações de água que são feitas no interior do campus, porque, como é óbvio, toda esta área de jardim carece de água para a sua manutenção. E fizemos também planos de gestão de resíduos e de gestão de efluentes. Ou seja, quando criamos todas estas ferramentas e todos estes documentos, tínhamos o número de não conformidades passou de 400 para 200 e animava um pouco todo o trabalho que tínhamos pela frente. Mas continuamos a ter um grande desafio, que era a obtenção de evidências de muito do trabalho que já estava feito e das boas práticas que já estavam implementadas e dos quais não tínhamos maneira de criar essa evidência. Enfim, tivemos que reescrever, tivemos que refazer muito do que já estava feito para que essas evidências surgissem e fossem usadas na verificação dos requisitos. As não conformidades foram-se então transformando e em julho de 2019 conseguimos tornar pública a Política Energética e Ambiental da UTAD, que é um documento, que é um conjunto de intenções que está fixado na entrada de cada edifício da UTAD, juntamente com o certificado energético desse mesmo edifício. Eu, como vou partilhar a apresentação posteriormente, quem tiver curiosidade pode ler a política energética. Mas obviamente que é uma política energética muito articulada com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Obviamente que para isto muitas ações financiadas e não financiadas contribuíam para este objetivo. Desde logo o projeto BIKE, um projeto de instalações de sistemas de monitorização e atuação inteligente, programas de apoio à mobilidade elétrica na administração pública, onde nos foi possível instalar carregadores para viaturas elétricas no interior do nosso campus, a disponibilização de viaturas, ou seja, a incorporação de viaturas elétricas na frota afeta à UTAD, os projetos de modernização administrativa que nos permitiu reduzir de forma muito significativa o consumo de papel, o consumo de toners e por aí fora, e a implementação de medidas de eficiência energética nos grandes edifícios da UTAD e também o plano de melhoria das acessibilidades e a criação da ciclovia com cerca de 7 km no interior do campus. Tudo isto permitiu chegarmos a um plano que poderia ser passado para aquilo que era os requisitos da 14.001 e da 50.001. A título de exemplo, só para os edifícios que foram afetados no último ano
por melhoria da eficiência energética, são estes todos que estão pintados a azul, são os grandes edifícios da UTAD, os edifícios dedicados, são todos edifícios dedicados ao ensino e à prestação de serviços, num total de 12 edifícios, onde, após as medidas implementadas, será possível reduzir anualmente cerca de 1.500.000 kWh, num equivalente de quase 1.000 toneladas de CO2. Isto teve um investimento de cerca de 3 milhões de euros. Substituímos quase 12.000 lâmpadas, baseadas em balastro ferromagnético por tecnologia LED. Instalamos sistemas fotovoltaicos, quase 1.000 painéis fotovoltaicos nos telhados dos edifícios da UTAD após ser removido o fibrocimento e também se insere aqui a instalação das caldeiras da biomassa que eu há pouco referi. Com base neste programa que foi financiado pelo POCUR, que são 12 candidaturas financiadas pelo POCUR, será possível reduzir o consumo de energia em cerca de 20%, uma redução nas emissões de gases de efeito de estufa superior a 75% e, em termos de energia primária, muito próximo de 50%, que será, enfim, é um contributo que a UTAD dá no âmbito daqueles que são as importações de energia vindas do exterior, uma vez que nós estamos a substituir gás natural por biomassa, contribuindo de alguma forma para a diminuição da importação de gás natural. Como resultados, estão aqui algumas fotos com as nossas centrais fotovoltaicas e também já com os novos telhados. Aqui ainda se vê na parte inferior esquerda um edifício que foi fotografado ainda na altura em que se estava a remover o fibrocimento e a colocar novos materiais de cobertura, mas já com as centrais fotovoltaicas. Temos neste momento, conforme eu disse, cerca de 1.000 painéis a produzirem. Na hora do meio-dia, ali entre o período das 10 às 2 da tarde, tendo também em conta que nesta altura temos uma redução muito significativa do consumo de energia, pois a ocupação também é reduzida, a UTAD é praticamente autossuficiente em eletricidade. Só para terem aqui um exemplo, no dia 29 de abril de 2020, eu apresentei este resumo ao meu reitor e chamei-lhe 119 dias de produção renovável de eletricidade no campus da UTAD. Apenas estamos a falar de 119 dias ainda do período de inverno, mas já nos tinha permitido poupar 34, quase 35 toneladas de CO2 e qualquer coisa como 11.000 euros só naquilo que é a aquisição de energia elétrica ou componente ativa. Portanto, sem estarmos a entrar com os componentes de impostos e de potência. Também apostamos na questão dos resíduos. Num campus em que nós temos 120 hectares de floresta, em que temos instalações pecuárias, em que temos 16 bares e cantinas e existe uma quantidade enormíssima de resíduos que podem e devem ser valorizados. E desta forma foi criado um programa para resíduos agroflorestais, por forma a que eles não fossem destinados a aterro, como até há bem pouco tempo eram, quando o aterro não os aceitava, eram queimados.
Hoje eles são sujeitos a compostagem, são sujeitos a mulching, são sujeitos a estudo de combustão e de gasificação e de pirólise e por aí fora. No que diz respeito aos resíduos alimentares, são colocadas práticas de doação, foi implementado a venda à peça, evitando o aluno ou o trabalhador comprar na refeição algo que depois não vai consumir. No que diz respeito aos resíduos pecuários, a valorização orgânica, a valorização energética e também valorização hídrica, foi possível conseguir diminuindo o impacto destes resíduos no ambiente que rodeia os nossos edifícios e que também ainda é propriedade da UTAD. E depois também ainda temos a valorização económica de resíduos como papel, metal e por aí fora. E há aqui um que nós não conseguimos valorizar, que é pegar em resíduos, aquilo que é considerado resíduo para muitas vezes pode ser reutilizado como algo útil para outro. E isso tem acontecido com o mobiliário no interior da UTAD. Uma secretária que já não serve a um investigador, ela não vai para o lixo. Ela mais tarde ou mais cedo, alguém vai precisar dela. E com isso foi possível fazermos uma economia na aquisição de novos materiais, de novo mobiliário, se bem que existe muito mobiliário que acaba por ser doado para a IPSS e vamos aí a uma componente mais social daquele que é a sustentabilidade no seu todo. Criamos um programa para separação. Os ocupantes da UTAD não estavam minimamente preparados para fazer a separação de resíduos. Para isso fizemos uma parceria com a Resinorte, criamos uma imagem forte, que nós entendemos como sendo forte, está aqui o exemplo, e instalamos contentores um pouco por todo o campus, de várias dimensões. Instalamos contentores no interior de cada sala de aulas. E aquilo que, ao fim do primeiro mês, alguns presidentes de escola diziam: o que é que está esta porcaria a fazer? E peço desculpa pela expressão, mas era isso que eles me diziam. O que é que está esta porcaria a fazer aqui na sala? Porque os alunos entendem isto como sacos normais e no saco azul botam um caroço de maçã e depois isto começa a cheirar mal. Tira-me, mas isto daqui, eu ouvi isto várias vezes. Bom, hoje não. Hoje temos uma realidade muito diferente. Hoje temos uma recolha semanal da empresa Resinorte dos contentores. Eles estão completamente cheios. E já se equaciona das duas uma, ou fazer uma segunda recolha semanal, ou aumentar o número de contentores no campus. Obviamente que a única coisa que nós estamos aqui a fazer é faz parte da nossa responsabilidade enquanto instituição de ensino superior. E ao mesmo tempo evitar que estes resíduos vão parar a aterro, porque era o destino que eles tinham caso este programa não tivesse sido criado. Antes de passar propriamente dito àquilo que interessa, durante 2018 a UTAD tornou-se membro da AOC, tornou-se membro da Associação Smart Waste de Portugal, também da Ellen MacArthur Foundation Global Commitment, do Pacto Português para os Plásticos mais recentemente, do qual é membro fundador, e do Porto Protocol. Estas organizações ambientais, com mais ou menos influência, obviamente que foram encaradas pela equipa auditora no processo de auditoria como pontos muito positivos, porque não somos membros apenas por sermos membros, temos trabalho com qualquer uma destas organizações, nomeadamente a trazer experiências para a UTAD e devolvermos também com a experiência da UTAD. E, após isto tudo, chegamos à primeira auditoria de concessão, a primeira fase,
e, tal como eu referi há pouco, o âmbito do sistema de gestão foi ensino universitário e investigação realizadas no Ecocampus Alto. Este é o âmbito do sistema e daquele que foi o relatório da auditoria de concessão primeira fase, saíram várias anotações. E tudo que está azul é extraído ipsis verbis do que está no relatório. Diziam os auditores que a UTAD tinha efetuado uma implementação do sistema de gestão ambiente e energia, que tinha sido feita uma adequada análise de contexto, uma adequada identificação das partes interessadas, também de riscos e oportunidades e caracterização dos processos do próprio sistema de gestão ambiente e energia. No final da auditoria, no final desta primeira fase, foi-nos identificada uma não conformidade menor. E tudo porque nos tínhamos esquecido de, no mapa de identificação dos aspectos ambientais e da avaliação de impactos ambientais, que tinha sido feito no dia 6 de janeiro de 2020, nós tínhamos omitido, obviamente não de propósito, mas por falha, por esquecimento, tínhamos omitido um aspecto ambiental que já o refiro de seguida. E reparem que na 50.001 nós não tínhamos tido qualquer anotação, na 14.001 então tínhamos esta omissão que tinha a ver com os postos de transformação, que a UTAD tem 7 postos de transformação, e não falávamos dos óleos que os PTs podem ter. Nem falávamos do CF6 que as celas dos disjuntores podem ter. Também não falávamos dos resíduos de óleo alimentar da cantina, apesar de fazermos o correto encaminhamento com as respectivas EGARs destes resíduos, e também não falávamos dos resíduos florestais. E reparem, aquilo que era o nosso principal aliado, a dada altura vira-se contra nós. Nós que temos o Jardim Botânico como, desde a primeira hora, como nosso aliado, acabou por nos dar origem aqui a uma anotação, porque apesar de nós darmos um bom destino aos resíduos florestais, não o tínhamos registado. E como não estava registado, ou seja, tínhamos omitido essa parte, neste mapa de identificação dos aspectos ambientais, foi-nos apontado esta não conformidade. Obviamente que 30 minutos envolvidos após recebermos o relatório, nós tínhamos respondido a esta questão, incluindo estes 3 itens no mapa de identificação de aspectos ambientais. No que diz respeito apenas à 14.001 e olhando para os requisitos da norma, tivemos então apenas esta não conformidade menor no que diz respeito aqui no requisito de ações para tratar riscos e oportunidades. Confesso que quando terminamos esta primeira fase da auditoria de concessão, eu nem sabia muito bem o que pensar. Isto foi um processo tão complexo, mas tão acabou por me envolver a mim e a outra pessoa. Não, a equipa é muito pequena na UTAD. Acabou por nos envolver tanto que, bom, a gente não sabíamos muito bem como reagir quando vimos o relatório da auditoria. Tínhamos uma sensação, obviamente, de preocupação, porque tínhamos a noção de que a auditoria de concessão, segunda fase, era passado umas semanas, que tínhamos muito trabalho entre a primeira fase e a segunda fase para fazer, mas ao mesmo tempo não podíamos estar mais animados, pois nós estávamos a contar com um resultado que não fosse tão animador. O que é que nos apontou mais do relatório? Apontou-nos que, obviamente,
Nós estamos a falar de um sistema que tinha acabado de ser implementado no final de 2019 e algum trabalho ainda tinha sido feito ali em 2020 e obviamente que os auditores disseram, bom, o sistema denota ainda a recente implementação. Mas também nos diziam que tinha sido bem evidenciada a correta análise e tratamento de não conformidades e a consequente implementação de planos de ações. E apontaram-nos uma série de pontos fortes, que foram esses pontos fortes que ajudou os auditores também a encararem o nosso sistema muito bem suportado, que era, desde logo, a adequabilidade e nível de detalhe da estrutura documental, a existência de aproximadamente 1000 painéis fotovoltaicos. Está aqui a razão pelo qual eu falei nos painéis fotovoltaicos há pouco, com algum detalhe. A substituição de veículos a diesel por veículos elétricos e híbridos, substituição de luminárias existentes por LEDs, a adequabilidade ambiental das infraestruturas, muito por conta do Jardim Botânico, a adoção dos princípios de desenvolvimento sustentável da ONU e sermos signatários do compromisso da nova economia para o plástico. Estes eram os pontos fortes que nos tinham apontado na primeira fase. Bom, a segunda fase ocorreu cerca de um mês, a auditoria de concessão da segunda fase ocorreu cerca de um mês depois, e a primeira verificação que fizeram foi ver até que ponto a não conformidade menor que tinha sido documentalmente corrigida, se de facto tinha dado frutos. E obviamente que foi encerrada eficazmente, porque até se tratava de trabalho que estava efetivamente feito. As ideias-chave desta segunda fase da auditoria de concessão foi, desde logo, a adequada estrutura de todo o sistema de gestão ambiental e de energia e também a melhoria do desempenho energético face ao ano anterior. Eu aqui chamo a atenção apenas a um aspecto. Esta melhoria do desempenho energético e também na redução das emissões de CO2 ainda não tem em conta todas as medidas de eficiência energética que eu falei há pouco, porque os dados que eles analisaram foram dados de 2019 comparados com 2018. Portanto, só agora em 2020 é que nós estamos a colher frutos das medidas de eficiência energética que falei há pouco. Portanto, nós no próximo ano, quando em abril do próximo ano fizermos nova avaliação, nós vamos ter aqui uma melhoria de desempenho ainda superior comparado com 2020 e, obviamente, com o ano de base, que é o 2019. Só que lá vieram as não conformidades. E foram-nos apontadas duas não conformidades menores. Uma em que não estava evidenciada a monitorização dos objetivos que constam no planeamento ambiental e planeamento energético. O que aconteceu é que nós não fomos capazes de, no curto espaço de tempo, organizar a informação do modo que a equipa auditora considerasse que a informação estivesse bem organizada nos modelos que tinham sido criados pela própria UTEM. Embora, obviamente, que essa não conformidade menor foi também resolvida no próprio dia, fazendo prova aos auditores que essa informação existia, não estava, era passada, enfim, não estava passada a limpo. Obviamente que o número de funcionários, de trabalhadores na UTAD, na altura em que esta auditoria aconteceu, era menos de 10, porque estávamos em pleno Covid, ou seja, pleno pico do Covid. Tivemos uma outra não conformidade menor no mapa de identificação de aspectos ambientais,
por causa dos veículos em fim de vida. E reparem que é um aspecto ambiental indireto, porque os veículos de facto não são da UTAD, os veículos são do Estado. Mas, de qualquer maneira, a equipa auditora entendeu, e bem, eu compreendi, colocar esta não conformidade menor para que nós tivéssemos bem patente no nosso mapa de identificação de aspectos ambientais veículos que nós usamos, mas que depois são desmantelados e são geridos pelo Estado. E depois também fizemos uma advertência em relação aos resíduos biológicos perigosos, nomeadamente do Hospital Veterinário. A contentorização específica existe, estava tudo tratado, existem as AGARs, existem as empresas com as quais temos contratos, mas faltava um pequeno detalhe, faltava sinalética. E a equipa auditora entendeu que nós deveríamos ser menos ou mais rigorosos com a sinalética, principalmente no que diz respeito a estes resíduos. E, como tal, deveríamos ter isto identificado no mapa de identificação de aspectos ambientais. Reparem que, mais uma vez, também foi uma coisa que em 5 minutos acrescentamos essa linha e hoje já temos o mapa com todas estas, com estas advertências e cá está aqui os requisitos da norma 14.001 e as não conformidades espelhadas. Em abril de 2020, após resolvidas as não conformidades menores, elas foram resolvidas no próprio dia da auditoria, foram atribuídos então ao UTAD os certificados de conformidade, que é um certificado por cada uma das normas. Como conclusões, eu só tenho uma, e é aquilo que eu digo a toda a gente. A certificação do campo, da UTAD por esses referenciais, foi, acima de tudo, uma oportunidade para conhecimento do ponto da situação e uma oportunidade para melhorar o desempenho ambiental e energético. E, obviamente, que pelo caminho nós fizemos muitas coisas. Eliminamos fibrocimento, passamos a produzir energia ou a consumir eletricidade a partir de fontes renováveis de energia. Melhoramos o conforto térmico dos ocupantes. Passamos a consumir energia com maior eficiência. Eliminamos gases fluorados ditos perigosos. Bom, sem sombra de dúvida, a obtenção da certificação é a oportunidade para a melhoria contínua. Eu já há pouco disse isto. Parar após e no dia em que nós obtivemos os certificados, eu não fiz festa, nem ninguém na UTAD fez festa. Nem pelo contrário. Ficamos todos muito preocupados. E todos dissemos, e agora? Como é que nós vamos chegar a abril do próximo ano e vamos mostrar que fizemos mais, que fizemos melhor? Mas a verdade é que parar será pior que a não obtenção da certificação. Uma vez conseguida, obviamente que o objetivo será sempre melhorar e continuar. Para isso, só para terminar mesmo, nós vamos continuar com um programa de monitorização e de decisão inteligente. Reparem que um dos aspectos onde depois nos apresentaram não conformidades menores foi exatamente na obtenção de evidências. Nada melhor do que termos o programa de monitorização a funcionar. Vamos continuar a melhorar a eficiência no consumo de energia e de água e na produção de resíduos. Dinamizar a formação e divulgação das boas práticas de sustentabilidade ambiental. Estamos a capacitar o plano de mobilidade sustentável, que vai envolver a construção da ciclovia no âmbito do PEDU, melhorando também toda a parte que diz respeito à mobilidade sustentável, diminuindo de forma muito significativa
a capacidade do campus receber viaturas automóveis e também o reforço da frota automóvel com mais viaturas elétricas e híbridas que vêm substituir viaturas a gasóleo. Bom, acho que me estiquei um bocadinho no tempo, mas terminei. Pronto, muito obrigado. Sim, senhor. Professor Amadeu, muito obrigado pela sua exposição, que foi muito detalhada e muito esclarecedora. Eu tenho já registados algumas dúvidas e perguntas que surgiram entretanto, nomeadamente o colega António Martins, que não sou eu, é um homónimo, embora o nome completo não seja igual, diz que gostaria de saber se na certificação ISO 14001 como é que foi tomado em conta o ciclo de vida dos produtos usados, ou se chegaram a tomar em conta o ciclo de vida, basicamente. Fizemos ciclo de vida para todas as atividades e dentro de cada atividade para cada produto, ou seja, não foi uma tarefa fácil. Contamos com a ajuda de alguém com experiência fora da UTAD, mas fizemos, sim. Sim, senhor, muito obrigado. O colega Vasco Rato diz assim: pode, por favor, desenvolver um pouco o tema das plataformas de gestão de recursos que implementaram? Porque, de facto, o Amadeu referiu a dada altura a essência nas plataformas de gestão, né, de recursos, gestão eficiente de recursos, como lhe chamou. E o Vasco gostava de saber um pouco mais sobre isso. É uma plataforma que eu comecei a desenvolver em 2013, só que depois, em julho de 2013, o reitor convidou-me para vir para a equipa e eu nunca mais tinha pegado naquilo. O que é que aquilo faz, fundamentalmente? Nós temos a hipótese de introduzir de forma manual ou de forma automática os consumos de eletricidade, os consumos de gás natural, os consumos de gás natural, o consumo de gás de combustível rodoviário. É evidente que o combustível rodoviário não tem outra hipótese que não seja introduzido manualmente. Cria históricos, faz uma série de baselines, dá para entrarmos no caso do consumo de energia elétrica e consumo de gás natural, dá para entrar com a influência das medidas de eficiência energética que se vão implementando e ela funciona como histórico, permite-nos saber os desvios que vão acontecendo para períodos homólogos ano após ano e ter uma caracterização correta daquilo que é a evolução do consumo de energia, de água, produção de resíduos, porque também tem essa parte, não é? É através dessa plataforma que um investigador no laboratório faz um pedido de recolha de um determinado resíduo aos serviços técnicos da UTAD, já com o código LER todo direitinho. Quando o funcionário vai recolher esse resíduo, já sabe que tem que levar vasilhame, ou se não tem que levar vasilhame, os resíduos recolhidos já ficam catalogados com o código LER direitinho, por forma a que não haja problemas depois na emissão das agarres, que era um assunto bastante complicado na UTAD, em que várias vezes nos chamavam a atenção de os códigos LER atribuídos a um determinado resíduos estavam completamente errados, ou depois era tudo encaminhado para o mesmo código LER. E então, como forma de evitar todas essas situações, criaram-se essas plataformas que também servem para as pessoas serem corresponsabilizadas. Essa plataforma da parte dos resíduos é aberta à comunidade, à academia. A parte de consumos de energia, a única parte que tem acesso é àquilo que cada edifício está a consumir, até porque muitas vezes existe aquela suspeita de que existe alguma anomalia
no fornecimento de energia elétrica, principalmente, e aí temos aquilo como livro aberto, onde o investigador, o docente, o aluno pode ver que não há qualquer perturbação na rede, ou se existiu, quando é que ela existiu. No fundo é uma plataforma que permite isso tudo e ainda permite mais, porque aquilo que nós pretendemos é que ela evolua mais. Também recolhe informação ambiental, tínhamos esquecido disso, portanto faz monitorização. Nós temos algumas estações de monitorização ambiental no exterior do campus e estamos agora a instalar em todas as salas de aulas e em todos os espaços ocupados. Temos algumas a funcionar, mas não é em todos os espaços. E chegamos à conclusão que precisamos de monitorizar todos os espaços interiores ocupados, principalmente no que diz respeito ao nível de CO2, temperatura e umidade relativa. A plataforma também faz essa gestão, no fundo, recolhe os valores, analisa os valores e depois vai disparando alarmes para o meu telemóvel ou para o telemóvel dos técnicos da AVAC, quando existem situações de risco para os ocupantes, ou não havendo ocupantes, quando existe alguma anomalia, por exemplo, em temperaturas muito elevadas ou temperaturas muito baixas, ou umidades muito altas, ou também muito baixas, enfim. Situações que possam ser preocupantes. Sim, senhor. Muito obrigado. Há uma pergunta da Marta Lopes, que se dirige à recolha separativa de resíduos, e pergunta ela como é garantido que as equipas de limpeza mantêm as frações recolhidas dentro dos edifícios e as colocam no devido contentor ou ecoponto? Como é que isto está organizado? A equipa de limpeza, a UTAD tem tudo concessionado. Até o último ano, até há cerca de um ano, nós tínhamos, era metade. Metade era concessionada, metade era feita por pessoal interno. O que acontece é que o pessoal interno que estava dedicado à limpeza era todo de idade já muito avançada e era muito difícil, de facto, meter-lhes na cabeça que era necessário fazer esta recolha, uma recolha de forma eficaz, separando os resíduos pela sua natureza. Quando acabamos por concessionar todo o serviço de limpeza, faz parte de uma das condições obrigatórias para aquele que é o pagamento no final do mês. A empresa que recolhe os resíduos recolhe naqueles contentores maiores, e aqueles contentores maiores, ao serem despejados para o caminhão, a empresa consegue ver se no contentor amarelo está aí papel, por exemplo, ou no papel está aí outra coisa qualquer. E acontece que nos primeiros tempos de funcionamento nós tivemos situações de resíduos que vinham dos edifícios estarem misturados. Obviamente que ao fim de 2 ou 3 advertências para a empresa que efetua a limpeza foi suficiente, até porque existe uma penalização financeira no caso da recolha de resíduos não ser feita. Eu não estou a falar só dos resíduos que podem ser separados. Estou a falar também daquele que segue para aterro. Portanto, se ele não for recolhido ou se o recipiente estiver sujo, existe uma penalização financeira para a empresa. Okay. De outra maneira, é difícil porque as pessoas... Há muita gente sensibilizada para a questão, mas não são todas as pessoas. Muito obrigado. Tinha uma questão ainda da colega Júlia Alves, que é sobre a certificação. E a pergunta dela é, entre a implementação de boas práticas e a obtenção ou manutenção da certificação, para além do reconhecimento externo, qual é a maior vantagem que vê para a UTAD por ter optado pelo caminho da certificação? A certificação é mesmo uma forma de nós termos objetivos muito bem definidos. A grande vantagem é essa.
tanto uma norma como a outra, elas estão muito bem, foram muito bem feitas e permitem dar-nos indicadores claros para aquele que é o caminho que queremos seguir. É evidente que, e eu fui transparente nisso, eu senti vontade de desistir muitas vezes a meio do percurso. E dizia eu, ok, está bem, sermos reconhecidos é bom, vai ser bom para o Estado, mas isto está-nos a levar por caminhos muito complicados. São precisos recursos financeiros, são precisos recursos humanos que não existem. Vamos, se calhar, fazer má figura. Enfim, houve pensamentos muito maus durante todo o processo. Mas o que nós chegamos à conclusão foi que não sabíamos se íamos chegar ao dia de sermos auditados. Mas queríamos lá chegar. Poderíamos era chegar a esse dia e dizer estamos todos com uma enorme dor de barriga e não queremos ser auditados. Pronto, vamos ficar por aqui, amigos à mesma, mas a experiência de termos passado por todos, pelo cumprimento de todos os requisitos, acho que foi de facto a oportunidade de nós sabermos onde é que estávamos e onde é que queremos chegar. E se tivermos esses requisitos sempre em mente, nós conseguimos todos os anos melhorar um pouco mais. Acho que essa é a grande vantagem de estarmos certificados. E reparem, na minha opinião, depois de termos a certificação, convém mantê-la, não é? O que quer dizer que, de alguma forma, eu que não sou reitor, nem sou administrador, tenho uma ferramenta. Eles não me estão a ouvir, mas se me ouvirem, sabem que lhes diria isso exatamente. Eu, neste momento, tenho uma ferramenta na mão para lhes exigir mais qualquer coisa para bem do desempenho ambiental e energético do campus da UTAD. Muito obrigado. Eu tenho mais duas perguntas, e mais três perguntas, se o Amadeu tiver com paciência para nós ainda. Uma é da colega Sandra Caeiro, que pergunta se o financiamento foi só do PO Seguro ou se houve outras vias de financiamento. Houve outros, desde o Fundo Ambiental, a CCDR, o PO Seguro, o CCDR, o Fundo Ambiental, basicamente foram Interreg também, basicamente foram esses, mas foram vários no fundo, tudo que tivesse a ver com sustentabilidade, nós íamos. Até ao SIACs fomos, nós apresentamos uma candidatura e tivemos aprovado um SIAC que foi mesmo para a promoção da ecossustentabilidade no interior do campus, que infelizmente ainda não consegui fazer a segunda versão desse projeto, talvez para o ano. A penúltima pergunta é ainda da Marta Lopes, que diz, como considerando para a pergunta, que um projeto deste tipo só é possível sendo liderado pela gestão de topo. Ter a gestão de topo para liderar este projeto foi essencial. Pergunta ela para obter a confirmação do Amadeu ou não. E a pergunta basicamente é como motivar a gestão de topo para este tipo de processos. É muito complicada essa resposta. Bom, eu tive a sorte de que era para o reitor. Pois, exato. E também tinha a sorte de que tenho o pelouro do património e da sustentabilidade, ou seja, eu também tenho a unidade de manutenção, ou seja, eu consegui, graças a isso, assumir a gestão do topo e também a responsabilidade do sistema. E depois, no final, comuniquei ao reitor que o campo estava certificado. Portanto, não dado a conseguir, dentro daquele que era o pelouro que tenho, conseguir ter acesso aos postos de transformação, conseguir ter acesso aos edifícios, poder
apresentar as candidaturas, obviamente após a autorização do meu reitor, mas foi relativamente fácil porque a gestão do topo estava lá metida. De outra forma, eu confesso que será muito, muito complicado. Ou seja, aqui estava um pró-reitor que com competências delegadas, que também assume os serviços de manutenção e que também é da área e foi relativamente fácil agregar tudo. Se eu tivesse que andar a bater a portas, o processo não seria de maneira nenhuma concluído. Ou há envolvimento da gestão de topo, ou então estes processos morrem à nascença. Não tenho a mínima dúvida disso. Tem que haver um bom envolvimento da gestão de topo, de alguém da gestão de topo, daqueles que são serviços da instituição, principalmente os serviços financeiros e dos serviços de manutenção, dos serviços que dão apoio a tudo que é património da instituição, ou então, de outra forma, são becos sem saída. Não é? Eu dou-lhes uma... Nós não tivemos que nos envolver com os serviços financeiros porque a unidade de manutenção, não tendo orçamento próprio, faz a gestão daquilo que são as intervenções, ou seja, nós temos esse conhecimento no nosso arquivo, não precisamos muito de... Mas quando estávamos a fazer o plano de gestão de resíduos, nós tivemos que andar a bater porta a porta dos laboratórios. E para evitar alguma espécie de confusão, eu fui uma das pessoas que andei a bater à porta. E mesmo assim, portanto, estando um pró-reitor, e de facto o pró-reitor é apenas pró-reitor, não deixa de ser colega das pessoas que estavam lá dentro, diziam-me assim: oh, mas o que é que tu queres? Mas, pai, eu quero saber o que é que tu fazes aos resíduos, porque nós temos que fazer aqui o nosso plano de gestão de resíduos. E eles diziam-me assim: oh, meu Deus, tu não vês que estou a trabalhar, eu tenho mais que fazer. E essa foi uma resposta que eu não ouvi uma vez nem duas. Não era má vontade, não, por mais que eu explicasse o quanto era importante eu ter a resposta deles, eu tive que fazer 2 voltas inteiras a todos os laboratórios da universidade para obter respostas. E dizia-lhes: então aí os vossos reagentes, vocês têm aí as fichas técnicas? Não, as fichas técnicas já azeitamos fora. Mas vocês têm que as ter aí. E coisas tão simples como essas, eu até sei que eles as tinham lá. Agora imagino que se em vez de ser eu, fosse um funcionário, um trabalhador da deputada. A resposta, por certo, que teria sido outra. E isto não é uma crítica. As pessoas estão a fazer o seu trabalho e muitas vezes em condições complicadas e estarem a ser interrompidas por alguém que quer saber sobre resíduos e eles dizem que isso vai contribuir para... Enfim, acho que é preciso também acontecer algo que nós temos aqui como objetivo para os próximos tempos, que é formar, é comunicar, é mostrar que todos estes requisitos são importantes não só para a gestão de topo, não só para as equipas de manutenção, mas também para o docente, para o não docente e para o aluno. No momento em que entram no campus e se calhar desde que saem das suas casas. Enfim, um bocado isso. A última pergunta é minha e ficou-me uma curiosidade de uma coisa que o Amadeu disse e tem exatamente a ver com aquilo que acabou de mencionar agora, que quem entra no campus, digamos, sabe como é que deve funcionar, etc. E eu lembro do Amadeu ter dito que no princípio os contentores separativos nas salas de aula, nomeadamente, foram muito mal utilizados no princípio e os colegas até lhe pediam que os tirasse de lá porque só servia para deitar mau cheiro, etc. Como é que... E depois o Amadeu disse, agora já não é assim, mas como é que foi? Quer dizer, como é que se conseguiu passar de uma situação para a outra? Professor, isto aconteceu numa escola em que um presidente me liga a dizer que não queria. E eu tirei.
tirei, mandei lavar tudo através dos funcionários e no dia a seguir enviei um e-mail para a academia a mostrar os bons resultados das outras escolas. Ora bem. E passado uma semana ele liga-me a dizer porque é que eu não tenho. Ok, foi isolar o problema, não é? Pois, Não, você não tem porque você pediu para tirar. sim, Mas eu não sim. sabia que havia uma competição. Mas não existe competição nenhuma. O que existe são pessoas enfim, que respeitam aquilo que lhes é dado ou aquilo que lhes é fornecido. E há aqueles que não respeitam. Então faça o favor de os colocar cá outra vez. E no mesmo dia foram lá instalados novamente e a partir daí Funcionou bem. Ok. nunca mais fomos. Pronto, eu estava com curiosidade porque essa passagem do mal para o bem ficou assim nebulosa. Agora já percebi, ok, uma estratégia ótima. Oh, Madeu, eu queria agradecer-lhe muito. Foi excelente a sua apresentação. Acho que toda a gente ficou muito satisfeita, até pelos comentários que estão no chat, e com muitos parabéns para si. O que eu queria fazer antes de nos despedirmos era pedir a todos, então, como tínhamos combinado no princípio, se podiam, para já pedir ao Amadeu o favor de cessar a partilha de ecrã, porque senão não conseguimos fazer ok, obrigado. E agora, aquilo que vos queria pedir a todos era, aqueles que quiserem, claro, e estiverem disponíveis para isso, abrirem as vossas webcams para se fazer uma fotografia de família, basicamente, ok? Eu vou esperar um bocadinho e depois partir do princípio que quem pode ou quer já tratou disso. Ok. Sim, senhora. Faltam-nos muito pouquinhos. Acredito que já não haja mais. Ok. Então eu vou tirar a fotografia. Pronto. Resta-me, por fim, agradecer-vos muito a todos, digamos, a todo o auditório, a todos os colegas que participaram no webinário e muito em particular ao professor Amadeu Borges, por causa digamos assim, da dedicação que pôs nesta apresentação, que foi muito detalhada e muito informativa e penso que muito enriquecedora para todos nós. Não é? Portanto, eu acho que de alguma maneira, à semelhança do que tem acontecido, a rede procura, com este instrumento e outros, procura garantir um veículo, ou vários veículos, para partilharmos experiências e aprendermos uns com os outros. E o Amadeu correspondeu de uma forma exemplar a essa pretensão que a rede tem. Não é? Aliás, somos todos rede, portanto, de alguma maneira, partilhamos todos essa vontade. E eu agradeço muito mais uma vez, em nome da rede, em nome de todos os colegas, e todos os membros da rede. E despeço-me de todos com muita amizade, até eventualmente uma próxima iniciativa, talvez em setembro, admito eu, que possamos retomar com outros temas e no âmbito desta dinamização que o Grupo de Trabalho para a Governança e Estratégia para a Sustentabilidade tem procurado tratar, não é? À semelhança de outros grupos de trabalho. E, portanto, para quem vai ter férias, muito boas férias. E espero que o próximo ano letivo corra com menos perturbações e menos complicações do que foi este segundo semestre. É o que desejo a todos. E despedindo-me com muita amizade de todos. Okay? Muito boa tarde, então. Tchau. Boa tarde.